sai uma pesquisa qualitativa, e essa pesquisa qualitativa foi contratada pela Fundação Perseu Abramo. Ela é muito interessante. Ela mostra o seguinte, que está consolidada entre os brasileiros a imagem do Moro como juiz ladrão. O Lula é visto como a saída para a crise econômica do Bolsonaro. O Bolsonaro é visto como um bronco incompetente, né? Esses são os dados principais. E isso orienta o discurso do PT no sentido de reforçar cada vez mais, esquecer um pouco o combate ao Moro, a questão da corrupção, etc. e tal, porque isso já passou, o Moro já está tatuado como ladrão, e agora cabe ao Lula mostrar saídas para a crise econômica. Eu acho essa pesquisa bastante instrutiva. Primeiro, explica, permite entender, porque o Moro ele foi tão assim insensado enquanto ele era o juiz salvador da pátria, essas coisas todas, ele era tão insensado. Mas quando ele entrou na campanha, ele logo se viu que ele não ia para lugar nenhum, né? Que ele era um mito de pés de barro, ele não tinha consistência, não tinha para onde ir. E essa pesquisa mostra. A população entendeu que o Moro perseguiu o Lula, embora a população não ache o Lula absolutamente inocente, ela não tem uma visão clara a respeito disso, ela entendeu que o Moro perseguiu o Lula e não perdoou o fato do Moro ter usado, depois de fazer o que ele fez, entrar na política. Isso mostrou o quê? Que ele foi um juiz ladrão. Quem que é o juiz ladrão no futebol? É aquele juiz que rouba para um lado. É isso que o Moro fez. Ele foi o juiz que roubou contra o PT, roubou contra o Lula. E isso é imperdoável. Isso, do ponto de vista daquilo que a população espera de um juiz, é imperdoável. Bem, podemos até imaginar quantos brasileiros já foram condenados injustamente, já foram condenados e receberam sentenças absolutamente injustas, absolutamente sem milhares. Qualquer pessoa que for assim, numa penitenciária, numa prisão, você vai ver pessoas condenadas sem provas mal feitas, na brutalidade, na truculência das investigações e tudo isso. Bem, o Moro encarnou isso, é o juiz ladrão. Então, agora, vamos dizer assim, o Moro é realmente assim, aquilo que seria o seu grande trunfo se revelou, na verdade, seu ponto fraco, que é a Lava Jato, que é a atuação dele contra o Lula. Então, aí realmente, olha, vamos dizer assim, explica por motivos muito claros do desempenho, da visão do povo, do trabalho do Moro, por que ele não anda. Ela nem quer saber daquilo que o Moro está falando. Não, presta atenção, porque acha que ele é um juiz ladrão. Isso é muito importante. Pela primeira vez, o jornal O Globo publicou um artigo em que o Moro é chamado de corrupto, né? Então, a Globo está abandonando o seu antigo herói. É um artigo de um criminalista chamado João Kappen, que diz que o Moro é uma pessoa que corrompeu o sistema de justiça, que não respeita as leis brasileiras, ou seja, um criminoso, e pergunta: que qualificações teria para ser presidente alguém que não conseguiu, ao longo da vida pública, entender o seu papel e respeitar as leis? A Globo nunca tinha permitido uma crítica ao Moro como fez no dia de hoje. Então, o Moro foi completamente abandonado.